Fala galera, professor Rafael Pinho novamente, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre o quê? Vamos dar prosseguimento à nossa lista de questões a respeito dos crimes contra a administração pública, né? Especificamente falando dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Então olha só, já faz o download dessa apostila aí embaixo, já deixa o teu like, já te inscreve se não está inscrito no canal e vem comigo que a gente vai começar a fazer exercício relacionado à banca FCC, ok? Então vem comigo, olha só. André, delegado de polícia, pediu ao advogado de Gabriel a quantia de R$10.000 para não lavrar um auto de prisão em flagrante de seu cliente. O advogado de Gabriel fez o pagamento e, conforme combinado, André deixa de lavrar o auto de prisão. A conduta da autoridade policial nesse caso configura em tese o crime de quê? Alternativa A, de exploração de prestígio, B, de corrupção passiva, C, concussão, D, peculato ou E, favorecimento real. Então, olha, a gente precisa entender a situação, tá? O André, ele é delegado de polícia e ele pediu ao advogado do Gabriel R$10.000 para não fazer o trabalho dele. Será que eu posso falar que isso aqui é peculato, é favorecimento real? Não, né, gente? Qual que é o nosso gabarito? É corrupção passiva. Porque, veja bem, concussão vai trazer a figura do exigir. E em momento algum o André, delegado, exigiu alguma coisa. Tampouco ele se apropriou, né? Então, apropriar, tipo do peculato. Tampouco ele favoreceu o quê? O proveito do crime, tá? Então, existe favorecimento pessoal e favorecimento real. Favorecimento pessoal, eu escondo o criminoso. Favorecimento real, eu escondo o proveito do crime. Então, assim, eu não poderia estar falando, por exemplo, também de exploração de prestígio, porque exploração de prestígio não tem nada a ver com a circunstância que nos foi apresentada. Gabarito, corrupção passiva. Mas aí o aluno diz assim, poxa, professor, mas o verbo da corrupção passiva não é solicitar? Então, se ele desse um solicitar bem aqui, ficaria muito fácil, né? O que ele fez? Colocou pediu. Então, gabarito, alternativa B de bola. Ó, a exploração de prestígio, ela vai trazer ali o verbo solicitar ou receber, como dito. Mas ele vai dizer que esse solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade se daria aqui a pretexto de influenciar um juiz, a pretexto de influenciar um jurado, um órgão do Ministério Público, um funcionário da Justiça, um perito, um tradutor, um intérprete, uma testemunha. Como eu disse, não é o caso da historinha que foi apresentada. Corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar promessa de tal vantagem, não tem pedir, mas é o que mais se aproxima da historinha contada. Concussão, exigir, aí muita gente não consegue entender qual que é a diferença de solicitar para exigir. Então, solicitar é pedir, né? Pedir. Exigir já é um pouco mais além. A exigência já nos traz um caráter intimidativo na conduta. Peculato, apropriar-se ou desviar o funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular, não é o caso. E a corrupção ativa, que nem veio como questão, mas a gente colocou aqui para comparar com a corrupção passiva, vai nos trazer o verbo oferecer ou prometer vantagem a funcionário público. Beleza? É como eu sempre digo, de repente você não precisa ali saber exatamente o que é o crime, mas se você conseguir entender a historinha que foi narrada e identificar o verbo que está sendo apresentado, você já vai estar alguns passos à frente. Segundo item. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando portas abertas e chaves no contato. O funcionário, nesse caso, incorre em tese no crime de quê? Alternativa A, de dano ao patrimônio público. B, de peculato culposo. C, de malversação de fundos públicos, né? Mal utilização de fundos públicos. D, gestão perdulária de bens e serviços públicos. E E, condescendência criminosa. Gente, quando o funcionário público, quando o servidor público, por negligência, imprudência ou imperícia, dá causa à perda ou subtração de um bem público, isso chama peculato culposo. Gabarito B de bola. Está lá no nosso parágrafo 2º do 312. Veja, o 312 descreve o peculato.
ele diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio caracteriza o peculato. Mas no parágrafo 2º ele diz que se o funcionário age culposamente, negligência, imprudência, imperícia, para o crime de outra pessoa. Só como assim um crime de outra pessoa? Então, se eu voltar na questão, quem foi que furtou o veículo? Foi o funcionário? Não. Alguém furtou o veículo porque o funcionário deixou as portas abertas. Não explicou se ele deixou por negligência, imprudência ou imperícia, mas ele agiu culposamente, ele não teve a intenção, outro se aproveitou da situação, pegou o veículo público e furtou, levou embora. Daí o nosso gabarito ser peculato culposo. Vamos para a terceira questão. Segundo o Código Penal, a conduta praticada por funcionário de exigir contribuição social ou tributo que sabe ou deveria saber ser indevido constitui que crime? Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso sair igual o tarado dos verbos por aí. Ah, apareceu exigir? Exigir, exigir é concussão. Cadê? Tem alguma concussão aqui? Sei lá, tá. Concussão, pá. Não posso fazer isso. Veja que ele disse exigir, mas ele relacionou o exigir, a conduta, a exigir o quê? Contribuição social. Ou exigir o quê? Tributo, que ele sabe o que ele deveria saber que era indevido. Nós temos aqui um desdobramento da concussão. Gabarito, alternativa C, excesso de exação. Ok? Olha só, artigo 316, concussão. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Excesso de exação, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber ser indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Qual que é a pena? Note que a pena, tá? É uma pena, vou até colocar de outra cor aqui, ó, de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Diferente da pena da concussão, cabeça do 316, que é uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ok? Então, uma pena menor. Perfeito? Então, é isso aí. Era isso que a gente tinha para conversar. Até a próxima lista. Sucesso. Tchau, tchau.